Só um minutinho aqui para a gente conectar todas as redes, para eu conseguir conectar o Instagram e a gente já dá início. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio, para mais uma manhã de reflexões contemplativas aqui no nosso Entre Versos e Silêncios, onde a partir do estético artístico nós podemos estar nos utilizando aí de músicas, poesias, para pensar um pouco melhor a psicanálise, expandir os pensamentos, sobretudo a prática da psicanálise do acolhimento que nós aprendemos e expandimos aqui no GEPA, e se desdobrando para a nossa prática clínica e também para as nossas vivências afetivas no cotidiano, não é mesmo? Então, hoje eu gostaria, mais uma vez, aqui me utilizando desse livrinho que tem me ajudado bastante, que tem nos nutrido muito, né, das pequenas poesias, do meu querido amigo professor Renato Dias Martino. Hoje vou trazer uma poesia, mais uma vez, muito humilde, muito expansiva e muito generosa para a gente poder estar pensando aí a respeito da simplicidade, do real valor das coisas mais simples da vida, né? E ela se chama Viver com Menos. Vou ler aqui para nós podermos estar expandindo aí no que é possível os pensamentos nesses minutos que nós temos de reflexões. Viver com menos. Aprendendo a viver com pouco, para além do material, mesmo parecendo ser louco, desistindo de ser normal. Me cativa o que a simplicidade representa. Me interesso pelo simples nas coisas da vida. Me encanto pelo que a vida apresenta, tentando acordo com a alma despida. Profundo, né? Profundo, contemplativo. E vamos permanecer humildemente alguns minutos aqui, entre versos, silêncios e um golinho de café, para que a gente possa estar aí, né, expandindo humildemente esses pensamentos. Vamos lá, então. Aprendendo a viver com pouco, para além do material. Veja bem, para além do material. Ou seja, para além do que o nosso aparato sensorial, para além do que os nossos órgãos do sentido podem alcançar, né? Para além do saber sobre, do conhecimento superficial, além das fronteiras impostas pela sociedade, né? As fronteiras impostas pela demanda social, né? A demanda social, a exigência do outro, a imposição, que parece apenas enrijecer aquilo que Donald Winnicott, na sua teoria do self, chama de falso self, né? E, por outro lado, parece obstruir o verdadeiro self, que seria a nossa verdadeira essência, né? Que seria aquilo que eu costumo chamar de demanda essencial do eu, né? Que está justamente em contraste com a demanda social. É um contraste que existe aí entre as demandas, né? A social e a essencial. E aí a gente vai se perdendo aí muitas vezes, né? Bom, vamos seguir aqui, né? Que aí ele diz, mesmo parecendo ser louco, desistindo de ser normal. Veja bem, mesmo parecendo ser louco, desistindo de ser normal. E aí eu convido vocês a pensarem aqui um pouco comigo, que afinal, o que seria ser louco e o que seria ser normal? Ser normal é aderir a essa tal demanda social e se esquecer daquilo que é essencial dentro de nós, daquilo que pede espaço, que pede respiro? Que olha, meus amigos, sinceramente, se isso aí fosse normal, né, eu acho que eu prefiro seguir mesmo na contramão dessa normalidade, com loucuras e uma pitada de lucidez, ou melhor, com lucidez e uma pitada de loucura, né? Tem uma frase de um pensador que eu admiro muito também, que é o Krishnamurti. Inclusive, fica a dica aí, para quem não conhece, vale a pena dar uma conferida. Um pensador muito além do seu tempo, muito à frente do seu tempo, que inclusive tem ideias que são muito afinadas, embora eles não se conheceram, né? Mas tem ideias que conversam muito com o Wilfred Bion também, né? E o Krishnamurti ele diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, né?
não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Mas o que que acontece? Parece que grande parte dessa sociedade anda muito ocupada, sabe-se lá com o quê, né? Correndo atrás de alguma linha de chegada, e aí não sobra tempo para reconhecer o modus operandi em que elas vêm conduzindo a sua vida, né? O arsenal de ilusões que muitas vezes nós vamos conduzindo em nossas vidas, né? Já diria o grande Raul Seixas, né? Vocês sempre vão ouvir o nome dele aqui, Raul Seixas, Renato Russo, Engenheiros do Havaí, né? Belchior, gosto muito desses artistas, então eles sempre vão estar por aqui enriquecendo as nossas reflexões, né? Mas o Raulzito diria que nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, pois estão muito ocupados para pensar, estão muito ocupados correndo atrás de uma linha de chegada, ou numa metáfora até mais esdrúxula, um burrinho correndo atrás de uma cenoura que está pendurada na própria carroça, né? Enfim, não estou aqui dizendo isso numa posição de superioridade, mas acredito, porque muitas vezes também me insiro nesse movimento sem perceber, não estou aqui detendo o saber, mas acredito que é, de certo modo, minha responsabilidade convidar vocês a pensar, porque eu também fui convidado a pensar sobre isso e isso expandiu bastante meus horizontes. Bom, depois o autor aqui, né, o professor Renato, segue dizendo que lhe cativa o que a simplicidade representa e que ele se interessa pelo simples nas coisas da vida. Veja só. Aí eu fico me perguntando, mas o que que é que a simplicidade representa? E o que seria o simples nas coisas da vida? Pois bem, me parece que é justamente a nossa essência, que eu falei ali, a nossa demanda essencial, que tem sido obstruída a todo custo pelo ruído, pelos ruídos, pelos excessos, pelo barulho social, pelo barulho das multidões, pelo barulho do mundo, pelas alucinações, pelas ilusões compartilhadas. Tudo isso, gente, vai impedindo, sem que a gente perceba, que, que o sujeito possa reconhecer e contemplar a simplicidade da vida real. Que é muito difícil, né? Contemplar a beleza da vida real. Parece fácil falando assim, mas é muito difícil porque gera medo, gera insegurança, que aí vai carecer de uma certa tolerância ao processo, uma tolerância às frustrações, a tolerância às incertezas, né? É muito mais fácil focar na linha de chegada, como a gente pensou na semana passada, ficar mirando somente no lá, só no objetivo concreto e se esquecer que a vida acontece no caminho, que a vida está acontecendo, né? E nós estamos muito preocupados e ocupados para pensar e contemplar. Ocupados, sabe-se lá com o quê. Mas, enfim, também tem uma frase do Renato Russo, de uma música do Legião Urbana chamada O Teatro dos Vampiros, que inclusive é uma música muito bela, muito bonita mesmo, que me emociona, que até vale algum dia eu trazer ela aqui para a gente pensar a partir dela mesmo, que é uma música que gera inúmeras reflexões, fica a dica aí, mas eu vou trazer um verso dela aqui para que a gente possa enriquecer a nossa reflexão de hoje. E o Renato Russo diz assim na música: a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. Veja bem, a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. É, assusta mesmo, né? Parece que reconhecer o simples, pensar no simples, né? Pensar nessa riqueza que nós temos, que é simples, que é justamente a simplicidade da vida, parece que isso assusta, porque vai fazer com que a gente necessita que a gente silencie os ruídos, né? Silencie o barulho, silencie aquilo que não é essencial. E aí o essencial se apresenta, a realidade se apresenta, e a gente vai aos pouquinhos, num processo lento, quase a conta-gotas mesmo, né? E somente, isso é importante, né? Somente podendo contar com um vínculo afetivo saudável que nos propicia um ambiente saudável, livre de exigências, de bajulações, irrigados por amor e verdade. Aí, aos pouquinhos, a gente vai se aproximando de um acordo
possível com a realidade, né? Aí a gente vai desobstruindo as ilusões, aí a gente vai, se utilizando da metáfora da caverna do Platão, a gente vai saindo da caverna, do fundo da caverna das ilusões compartilhadas e vai reconhecendo que existe luz lá fora, que tem luz lá fora, e que às vezes essa luz pode inclusive cegar, porque a gente passou tanto tempo dentro da caverna que quando a gente acende a luz, né, a gente tende a, às vezes, se utilizar e tampar os olhos, porque a dor da luz é forte para quem passou tanto tempo imerso nas ilusões, né? Mas a gente vai, aos pouquinhos, a conta-gotas, se responsabilizando no que é possível, né? Reconhecer que, na verdade, a realidade não está nem aí para o nosso desejo, mas que ainda assim estar de acordo com ela talvez seja o único caminho possível, né? Mais uma vez, quando o sol bater na janela do seu quarto, lembre e vê que o caminho é um só. E talvez seja justamente isso também que o professor Renato quer dizer aqui, né? Com tentar um acordo com a alma despida. Veja que versos tão singelos, né? Que beleza. Olha como ele finaliza essa poesia. Me encanto pelo que a vida apresenta, tentando acordo com a alma despida. Porque eu acredito que seja justamente quando a alma se despe dessas ilusões, dessas obstruções, do desejo que obstrui o fluxo da realidade, né? Dos dados armazenados na memória, da ânsia de dominar o mundo a partir do conhecimento, do controle das coisas, né? Sendo que a vida é um fluxo, é incerto, o caminho é incerto. Então aí vale recordar aí mais uma vez a contribuição do Bion, né? Sem desejo, sem memória, sem ânsia de compreensão. Isso não vale só para a clínica, vale para a vida cotidiana também. E se desdobra na relação com o outro. E me parece que é só quando a alma se desobstrui de todas essas ilusões, sempre lembrando que uma cota de ilusão sempre é necessária também, porque senão a gente não consegue viver, né? Senão a vida perde totalmente o sentido. Mas quando a gente consegue rebaixar ao máximo e se desobstruindo, retirando os entulhos a partir desse vínculos saudáveis, né? De vínculos saudáveis, seja na clínica, seja na nossa vida, aí a alma fica despida, a alma fica nua, de certo modo, né? E é aí que nós podemos humildemente estar de acordo com a realidade última, com o ó da experiência que o Bion nos traz, né? Que o Bion propõe. Está de acordo com o fluxo da vida, né? Está de acordo com a realidade. E a partir desse acordo, a gente também pode ir aprendendo com as experiências, né? A gente pode ir se encantando pelo que a vida apresenta, sendo uma espécie de eterno aprendiz, né? Como também já diria o grande Gonzaguinha, né? Viver e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Reconhecer e contemplar a beleza de ser um eterno aprendiz. Bom, pessoal, eu acredito que por hoje é isso. Nós ficamos por aqui nessas reflexões, né? Acho que a gente poderia expandir por horas e horas aqui, mas uma breve manhã de quarta-feira, né? Contemplativa, um respiro para nossa alma. Antes de me despedir, eu também gostaria de relembrar vocês, para quem tem interesse, acessar o QR Code aqui do grupão do GEPA. É um ambiente muito rico, onde nós estamos ali, vários psicanalistas, trocando experiências, numa troca afetiva, contemplativa, sempre humilde, sempre muito expansiva, compartilhando materiais pertinentes, enriquecedores, sobretudo sob a luz da nossa psicanálise do acolhimento, né? Então, sintam-se todos muito bem-vindos, quem tiver interesse para estar junto conosco, sempre serão muito bem-vindos. E eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada dentro do coração de vocês e que nós possamos seguir humildemente como eternos aprendizes, aprendendo com cada experiência e estando naquele acordo possível com a realidade, humildemente. Uma semana de paz a todos, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.